mais um estudo mesmo aqui. Eu quero que vocês compartilhem, para que eu não fique sozinho falando, né? Vamos fazer uma coisa bem participativa, que todos possam complementar, falar, perguntar, fique à vontade. Mas eu queria iniciar nesse trecho de Mateus, que está em capítulo 13, versículo 43. Capítulo 13, versículo 43. Mateus, capítulo 13, versículo 43. Está escrito assim, ó: então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bem, o que eu fui incumbido hoje aqui de falar para vocês é justamente de sonhos. Mas é interessante, pessoal, que quando fala-se de sonhos, de conquista, de tudo que nós nos colocamos a fazer, nós podemos pensar assim: é muito difícil a gente conseguir alguma coisa de graça, fácil demais, não é isso? Tudo que é bom, tudo que nos eleva, tudo que nós fazemos, principalmente com amor, com dedicação, temos o quê? Dificuldade, algum tipo de oposição. E é sempre assim. O primeiro exemplo é o quê? O próprio Deus, não é isso? Deus faz a terra, faz o homem, tudo, e dentro do próprio céu se levanta o quê? Satanás. Isso? Satanás é a primeira oposição do bem. E quem somos nós? Para que também façamos tudo na mil maravilha e que já que existe o mal não se importe com a gente, não é isso? E o livro de Anderson aqui, ele pega justamente Neemias, né? Quem quiser acompanhar, está em Neemias, capítulo 4, versículo 1 em diante. Tem muita coisa aí que nós vamos discorrer a respeito disso, dessa batalha, de tudo isso aí. Neemias, capítulo 4, 1. Já pode começar do 2, capítulo 2, versículo 10. Muito interessante também. Bem, eu vou chegar em Neemias, mas eu quero dizer o seguinte: sonho é muito importante. Todos nós, quando viemos aqui para essa terra, eu sei que não tem ideia, aqui é todo mundo brasileiro, não é isso? Temos o quê? Um objetivo, né? Temos um objetivo. A maioria eu sei que vieram aqui estudar, não é isso? Mas tiveram outros, principalmente pais de família, que vieram seguir os seus filhos. E também tem um objetivo, que não seja nem um objetivo de estudar, mas ele tem um objetivo, né? Que seja pelo menos acompanhar os filhos, mas tem um objetivo. E eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui, no pouco tempo, ou talvez tenha alguém que já esteja se formando, né, que tenha passado também, transcorrido esse período sem nenhum problemazinho, né? Pelo menos na prova de anatomia no início, né? Dá aquela desespero, né? Mas é interessante, ó. O Neemias, pessoal, o Neemias era um cidadão, servo de Deus, como nós, e ele se propõe a realizar uma obra. Jerusalém estava destruído, assolado, e ele se propõe a realizar uma obra. Ele coloca no coração de realizar essa obra. E ele fala com o rei daquela época, né? E o rei dá todas as condições a ele. Mas
Assim que ele coloca no coração, que ele começa a fazer o seu intento, a realizar a sua obra, se levanta 2 cidadãos, com um nome até bonito. Quem vai casar pode até pensar em colocar nos filhos, que o nome dele é tão complicado. Um é Tobias, né? Um é Tobias e o outro é. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Quem está com a Bíblia aberta aí que eu não copiei aqui? Sanballat. Que nome lindo, Sanballat. Esses 2 cidadãos foram de encontro à vontade de Neemias, o trabalho de Neemias. Por quê? Era uma coisa santa. Neemias não estava fazendo uma coisa para ele próprio, né? Estava fazendo uma obra para Deus. E logo se levantou esses opositores. Mas uma coisa interessante também que eu vi, um livro antes desse aí, Esdras, outro cidadão do nome mais feio do que o meu, Zorobabel, né? Ele também começa a fazer uma obra, a trabalhar, a edificar uma cidade. E o que acontece? Esses 2 mesmos cidadãos, o Tobias e outro não bonito, Sanballat, eles também se opõem a essa mesma obra. Mas tem uma diferença na história de um e do outro. No primeiro, pessoal, esses 2 cidadãos primeiro tentam fazer uma aliança com o Zorobabel, fazer uma aliança para trabalhar, ajudar ali, e é rechaçada, ele não deixa. Então o que eles fazem? Eles vão lá no rei e tentam induzir aquele rei, dizendo: estamos levantando aquela cidade, mas aquela cidade ali vai nos prejudicar, porque vai ser difícil até nós arrecadarmos impostos. Talvez eles vão se rebelar contra vocês depois, contra nós depois. E o rei daquela época, ele proíbe a edificação daquela cidade, né? E fica um tempo parado a edificação daquela cidade ali. O sonho daquele cidadão ali foi interrompido temporariamente. Tempo depois, entra outro rei, e esse Zorobabel, esse cidadão, ele, por livre e espontânea vontade, começa a trabalhar, mesmo sabendo que tinha sido proibido, mas ele começa a trabalhar, e aí avisa o rei da época. Mas aí é a primeira diferença. Naquele momento, era o momento que Deus queria, era o momento que Deus estava com a mão sobre aquele projeto, e o rei daquela época, além de aprovar, ajuda naquela obra. O Neemias, ele tenta fazer uma coisa semelhante, ele também começa aquela obra, mas olha a forma que Neemias faz. Primeiro ele se dirige ao rei, e o rei pergunta: em quanto tempo você vai precisar para ficar lá? Eu estou contando a história para depois entrar realmente nisso aqui, nos sonhos, para vocês entenderem mais ou menos como é difícil a concretização de um sonho, né? E o Neemias, ele se dirige ao rei, e quando o rei permite, pessoal, que ele prossiga a sua obra, ele diz assim: rei, agora eu quero que o senhor me dê uma carta para o governador além do rio, para que ele me deixe eu passar. Depois ele ainda diz mais: eu também quero que o senhor me dê uma carta para Azef, que era o chefe do jardim, para que ele me dê alguma madeira, algum material, para que eu faça a minha obra lá. Primeira coisa que nós vemos nessa atitude de Neemias: prudência. Às vezes nós tomamos decisões na vida, e tomamos decisões de uma forma que talvez o último a ser consultado é Deus. E quando nós consultamos Deus, é porque às vezes nossas decisões não deram certo.
E aí nós vamos consultar: Deus, me ajude, que eu estou enrolado até o fio de cabelo. Não posso dizer porque eu não tenho cabelo, mas estou enrolado todo. E muitos sonhos são destruídos por causa disso. Por causa de quê? De precipitações. Não é isso? Esse cidadão Neemias poderia, qualquer outro, assim que o rei liberou, ele ir direto para aquele local e começar a construção. E dizer: não, foi o rei que me mandou. Ia ter problema seriamente. Talvez esse governador que ele pediu a carta, o outro, não fornecesse isso. Então a primeira coisa que nós aprendemos com isso aí: sonhos. Para se concretizar um sonho, temos que estar com os pés no chão. E temos que o quê? Colocar nossos sonhos nas mãos do Senhor. Levar ao Senhor, pedir orientação. Para que se não torne pesadelo. Não é isso? Mas observe outra coisa interessante que tem nesse livrozinho aí abençoado. Quando nós começamos a sonhar, quando vocês idealizavam vir para aqui, todo mundo sabia o que queria realmente. Não é isso? O Neemias, quando ele pede esse material, ele já sabia o que ele ia fazer, o que ele queria fazer com aquele material. Quando nós viajamos para a Bolívia, né, a maioria de vocês, era o que a intenção é estudar. Esse é o sonho principal: é estudar e se formar. Não é isso, pessoal? Existem algumas exceções, mas basicamente o sonho prioritário era esse: estudar e se formar.